Oh, aleluia! A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Tá frio, hein? Aqui em São Gonçalo, olha, hoje nós tivemos, nem sei como é que foi a madrugada, mas ontem à noite, quando eu gravei aquele vídeo, assim que eu cheguei da igreja, estava 16 graus, e com certeza pela madrugada deve ter beirado lá quase os seus 12, 10 graus mais ou menos, porque quando acordei hoje pela manhã, estava difícil levantar da cama. E hoje, graças a Deus, não está chovendo, Porque imagina você, o frio com a chuva, É mais complicado. Então hoje está frio, mas o sol, tá raiando. O sol saiu hoje e andando pelo sol tá bastante quente, Tá quente por causa da quentura do sol, mas o vento tá muito gelado. Mas o nosso propósito aqui hoje, dia 13, Sexta-feira 13. Muitos ficam desesperados com essa data. Hoje, sexta-feira 13 de junho de 2025, nós vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler hoje um total de 34 versículos desta palavra maravilhosa, onde eu sempre digo, que nós estamos obtendo conhecimento da palavra do Senhor. Quando nós praticamos a leitura da palavra, nós praticamos o conhecimento desta palavra maravilhosa. Amém? Então vamos já à leitura desta tarde hoje, uma tarde fria. Vamos ler Jeremias 7 e verso 1. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. Mais uma vez o Senhor falando, com aquele povo que desobedecia a voz do Senhor. Então vamos lá, Jeremias 7, verso 1. Eu sou teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, verso 2: põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra. E dizei: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Verso 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Verso 5. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro. Verso 6. Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Verso 7. Eu vos farei habitar neste lugar,
na terra que dei a vossos pais, de século em século. Verso 8. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Verso 9. Furtarei vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso, e queimares incenso a Baal, e andares após outros deuses que não conhecestes. Verso 10. E então vireis, e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações. Verso 11. Pois esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Verso 12. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde, no princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do teu povo de Israel, do meu povo de Israel. Verso 13. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes. Chamei-vos, e não respondestes. Verso 14. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Verso 15. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a congregação de Efraim. Verso 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Verso 17. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Verso 18. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Verso 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a confusão dos seus rostos? Verso 20.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Verso 21, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Verso 22. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Verso 23. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Verso 24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andam nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Verso 25. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Verso 26. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Verso 27. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, mas não te deram ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Verso 28. E lhe dirás: um agente é esta, ou melhor, uma gente é esta que não dá ouvido à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Verso 29. Corta o cabelo da tua cabeça, lançai-o fora, e levantam o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Verso 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem.
Verso 31. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Verso 32. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale dos filhos de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. Verso 33. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. Verso 34 e final. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e a voz de alegria e a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Amém? Então foi aí 34 versículos do capítulo 7 do livro do profeta Jeremias. E a gente vê que, mais uma vez, Deus chama o seu povo. Mais uma vez, Deus coloca ali o seu povo para que se voltasse ao arrependimento dos seus maus caminhos. Mas eles achavam que não precisavam, vamos dizer assim, deste auxílio de Deus ou de se voltar para os caminhos do Senhor nosso Deus, mas eles acreditavam que eles estavam em um lugar seguro, eles estavam em uma segurança simplesmente por causa da existência do templo e por causa dos seus rituais. Mas eles não percebiam a necessidade que era para ter um entendimento completamente ou fazer aquilo em obediência a Deus, que era a necessidade de arrepender de todos os seus pecados, de todas as suas iniquidades. E a gente vê que mais uma vez o Senhor desperta aquele povo. O Senhor, nosso Pai, Ele mostra para aquele povo o que aconteceu em Siló. Ele mostra para aquele povo que o Senhor, há muitos e muito tempo, já na época dos pais desses atuais, né? O Senhor já chamavam a atenção, mas até os pais deles não davam crédito e por isso pereciam. Mas perecer, que eu quero colocar para vocês, eles tinham a proteção de Deus, mas era a permissão de Deus para que eles passassem por tais situações para poder em si ver que era necessário ter um encontro com Deus. Sim, muito necessário. Mas não somente ter o encontro com Deus, mas obedecer o Senhor nosso Pai. Eu acho tão interessante esta palavra onde vai dizer: furtareis, matareis e vos porei diante
de mim. O povo cometia todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidade, e quando chegava no sábado, eles iam ao templo. Eles iam ao templo e ali no templo, eles apresentavam-se diante de Deus de modo enganoso ou de uma forma para tentar encobrir os seus pecados. Opa! E agora a gente para e a gente fica meditando quantos na atualidade de hoje que vive completamente como este povo de Judá, este povo de Jerusalém. Eu estou falando exatamente povo nosso, povo brasileiro, povo da atualidade, não só brasileiro, mas todo mundo, que obedecem ao Senhor nosso Deus da sua forma, da sua maneira, desobedecendo praticamente tudo, mas quando chega aquele dia tal, se apresenta dentro da igreja como um cordeirinho, né? O mais humilde dentro da igreja. O Senhor nosso Deus, meus amados, está vendo tudo isso. Por isso que eu sempre falo, para nós examinarmos a nossa vida enquanto é tempo. Enquanto é tempo, nós fugirmos da aparência do mal. Aquele povo acreditava que simplesmente porque ao sábado entrava no templo, fazia ali os seus sacrifícios, seus holocaustos, que eles estavam exatamente obedecendo ao Senhor nosso Pai. Oferecia sacrifícios a outros deuses, ouvia palavras falsas, palavras enganosas, mas para isso nada tinha o seu aproveito. O versículo 11 vai dizer: é, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Profeta Jeremias, em outras palavras, ele estava fazendo uma comparação aqui como roubadores, né? Como ladrões usam cavernas, usam esconderijos para ali programar todo o seu mal que eles vão fazer quando sair daquele local. Um local escuro, aonde poucos sabem, ou muitas das vezes ninguém sabe que estão ali, para que eles venham planejar todo o seu crime seguinte. E você vai ver que Jeremias, ele emprega este quadro em referência ao templo. Não sei se você está conseguindo compreender, mas como uma caverna de salteadores. Jeremias, ele compara isso como o templo que aquele povo iam, chegava ali, se colocava diante do Senhor nosso Deus, como se verdadeiramente fiéis eram, mas na realidade eles queriam apenas encobrir o seu erro e encobrir o seu pecado. Quer dizer, o templo, para eles, nada adiantavam, porque eles não reconheciam a sua falha. Eles não reconheciam que eles transgrediam a palavra de Deus. E aí você vai ver que o Senhor, ele fala: eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Jeremias falando. Agora eu falo com você, meu irmão. O Senhor, ele quer salvar.
O Senhor, Ele quer libertar, mas muitas das vezes hoje está tão difícil do homem abandonar o teu pecado, abandonar a tua iniquidade, viver uma vida de compromisso para com o Senhor, nosso Pai. Você vai ver que Jeremias, ele declara que Siló foi destruída por causa do pecado daquele povo. Siló veio à dissolação exatamente por causa do pecado daquele povo. E o mesmo destino estava seguindo para Jerusalém. O mesmo destino aquele povo iria enfrentar, porque não largaram o seu pecado e nem a sua iniquidade. Deixa eu ler aqui aonde fala sobre rainha dos céus. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que é o 30. Espera aí, não, 18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para provocarem a ira. Quer dizer, sabiam, né, que o Senhor nosso Deus, Ele é o Deus verdadeiro, mas eles faziam absolutamente errado. Adoravam a deusa Insta da Babilônia fértil, ou Astorete, a deusa fenícia, e achavam que estavam fazendo exatamente tudo certo. Eu acho tão bonita a palavra que o Senhor coloca aqui, que esse povo, eles estão fazendo tudo isso para me irar, mas não sabe eles, né, que a ira cairá sobre a vida deles próprios. Então, meus amados, que nós venhamos cada vez mais obedecer a palavra do Senhor nosso Pai. Você observa que o último versículo vai dizer: cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, voz de folguedo e voz de alegria, e a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Que nós venhamos cada dia mais, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. É como eu sempre digo, não podemos dizer exatamente que estamos obedecendo, mas procuraremos cada vez mais obedecer a palavra do Senhor, porque dia após dia nós estamos tendo o conhecimento da palavra e corrigindo os nossos erros e as nossas falhas, diferente desse povo que sabiam que não estava fazendo nada certo, vivia a tua vida errada, pecaminosa, mas depois corria para dentro do templo para justificar o teu pecado. Que esta palavra possa falar mais ao teu coração e segunda-feira nós estaremos aqui para darmos continuidade a esta leitura maravilhosa. Amém? Então vamos falar com o Senhor nosso Deus. Já quero desejar aí um final de semana abençoado, né, pelo Senhor nosso Deus na tua vida, no teu lar, na tua família, e com certeza as bênçãos, elas cairão sobre cada um. E procuraremos cada dia mais, dia após dia, estarmos obedecendo a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, a tua resposta em nossas vidas.
Senhor, abençoa o final de semana deste irmão, desta irmã, o meu final de semana. Guarda, Senhor, o meu lar, a minha família. Coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas, sejas conosco. Realiza, Senhor, a tua bênção. Trabalha neste coração, trabalha neste lar, na vida desta pessoa que hoje pode até mesmo estar vivendo uma vida de iniquidade, mas que venha se arrepender enquanto é tempo, Pai. Senhor, sejas conosco, dai a tua graça, a tua bênção, a tua vitória, em teu santo nome. Amém. Amados, que Deus abençoe. Foi aí mais esta live no canal Tempozio. Lembrando que segunda-feira, 3 horas da tarde, nós estamos aqui lendo a palavra do Senhor e à noite, na segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos com a nossa live em família. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família, teus lares, e todos os seus familiares. Ótimo final de semana para todos. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.